Opa, tudo bem? Eu sou Mário Antunes, professor de língua portuguesa do módulo 3, aqui na escola, na TV Escola Jaboatão. E vamos dar continuidade hoje à aula que nós vimos anterior, a aula sobre carta pessoal. E eu deixei uma atividadezinha para vocês. Eu pedi para que vocês produzissem uma pequena carta pessoal, né, já como uma forma de nós treinarmos para o nosso concurso de produção textual aqui da rede. Eu espero que todos tenham conseguido, ok? Envie também para o seu professor, converse com o seu professor para que ele possa lhe auxiliar melhor na produção desse texto. Ok, eu trouxe aqui mais um exemplo de carta para que nós possamos trabalhar hoje. Tá? Temos Salvador, 31 de julho de 2019. Querida mãe, estou morrendo de saudade da senhora. Por isso resolvi fazer esta carta. Queria muito poder estar aí no seu aniversário, mas estamos no período de provas e aqui está uma loucura. Todo o tempo livre que tenho aqui tem sido para estudar, pois não quero reprovar em nenhuma matéria. Falta pouco, mãe. Já estou até fazendo contagem regressiva. Em breve estarei em casa de novo para comemorar os próximos aniversários. Próximos aniversários, Dia das Mães, Natal, Ano Novo e todas as outras festas bem juntinhas. Te amo muito, do fundo do meu coração. E estou com muitas saudades. Beijos, de sua filha. Okay? Nós temos essa carta, como vocês podem ver, né, ela segue a mesma estrutura daquela carta que nós vimos na aula passada. Nós temos o cabeçalho, a saudação, o corpo do texto, uma despedida e a assinatura de sua filhinha. Okay? Neste caso, o autor optou por não colocar o nome. Isso dado o grau de intimidade com que os interlocutores aqui dialogam. Ok. Nessa carta, pessoal, nós temos alguns tópicos que vocês devem observar na hora de produzir o texto de vocês. Primeiro, o lugar de circulação. Normalmente, uma carta pessoal ela é enviada pelos correios. No entanto, ela também pode ser entregue pessoalmente, pode ser entregue em mãos. Isso acontecia bastante, né, entre os casais namorados, onde o rapaz escrevia uma carta ali de amor e entregava em mãos lá para a menina na sua casa. Tá? Então, ela também pode ser em mãos, mas poderia ser remetida pelos correios. E isso pode fazer algum tipo de diferença na estrutura da carta. Por quê? Porque quando eu entrego em mãos, é mais comum que o local, né, em que a carta foi confeccionada, ele seja suprimido, ele seja retirado, ele não seja colocado. Né? A gente normalmente utiliza mais esse cabeçalho com a localização quando a gente vai remeter realmente. Outro ponto. Quem são os interlocutores? Quando você escreve essa carta, né, você tem que ter em mente justamente quem é você e qual é a relação que você possui com o destinatário, para quem você está escrevendo essa carta. E é esta relação que vai definir algumas características do seu texto, tanto o grau de formalidade, quanto a estrutura e até mesmo o tema, o assunto que vai ser abordado nesta carta. Qual é o objetivo? Né? Você vai escrever uma carta com um determinado objetivo. Ah, mas professor, a carta não é só para falar de mim? Beleza, realmente, é só para falar normalmente da relação que existe entre vocês, normalmente, mas eu posso abordar outros temas variados. O tema é livre. Eu posso
escrever uma carta para dizer que eu acabei um relacionamento, eu posso escrever uma carta para contar que eu terminei o meu ensino fundamental, eu posso escrever uma carta para contar que eu consegui um emprego. Então, os temas são variados. Os objetivos dessa minha interação é variada. E dando continuidade, temos o tempo e o modo dos verbos. A depender do tema, né, que está sendo abordado, esse tempo verbal está ou no presente ou no passado. A carta ela geralmente começa no presente. O produtor do texto, o autor do texto, ele começa a descrever algo naquele momento. Mas a partir do momento que ele tem como seu objetivo relatar um fato de sua vida no passado, então esses verbos podem eventualmente também aparecer no tempo passado. E também a definição dos interlocutores, do objetivo, ele impacta na escolha lexical, ou seja, na escolha das palavras que serão utilizadas. Ok? O layout, como está aqui nesse tópico, é um nome um pouco mais moderno, digamos assim, tá? Para estrutura. Aquela estrutura que você coloca lá o cabeçalho, a saudação, o corpo do texto, e a despedida e a assinatura. É esse tópico. Tá? Nós não temos uma obrigação de usar exatamente essa mesma estrutura em todas as cartas pessoais. O que vai ser definido, o que vai definir essa estrutura é justamente esses tópicos anteriores. Eles podem ser tranquilamente alterados conforme a necessidade do seu produtor. Ok, temos aqui, é a mesma carta. Aqui eu coloquei para vocês as estruturas, né, de forma bem definida. Temos primeiro o local e a data. Tá? Lembrem-se que normalmente, geralmente, a data é colocada por extenso, tá? Como está aí, 31 de julho de 2019. Algumas pessoas gostam de abreviar 31 barra 07 barra 19, mas o mais usual é dessa forma que eu coloquei aqui para vocês. Depois temos aqui o destinatário ficando claro, né? E querida mãe. Percebam que, apesar de ser a mãe do produtor do texto, a mãe da menina, ela está usando um texto um pouco mais formal. Ela poderia ter posto querida mamãe, por exemplo. No entanto, ela optou por querida mãe. Existe um grau de formalidade um pouco maior. E na penúltima, se vocês perceberem, já na penúltima linha do corpo, quando ela coloca te amo muito. Isso aqui, tá, já mostra para vocês, por exemplo, a influência da linguagem digital já no meu texto escrito. A gente utiliza bastante esse muito dessa forma, né, nos aplicativos de mensagem instantânea, por exemplo. Tá? E ela finaliza beijos de sua filha. Se ela quiser passar um pouco mais de carinho, um pouco mais de emotividade, ela poderia colocar sua filhinha, né? Mas talvez não seja uma menininha mais, seja já uma filha adulta, então também vai modificar a característica da fala, da forma com que ela vai interagir com sua mãe. Tá? Novamente aqui o corpo do texto e a assinatura. Ok. Eu já falei para vocês na aula passada que a prefeitura está patrocinando, por assim dizer, um concurso de produção textual, né, para homenagear Paulo Freire. E vocês deverão participar desse concurso com o gênero textual carta pessoal, que nós acabamos de ver nessas duas últimas aulas. Paulo Freire, pessoal, ele foi um educador brasileiro, um educador brasileiro criador do método inovador de ensino da alfabetização para adultos. Seu método foi levado para diversos países.
Paulo Freire nasceu em Recife, Pernambuco, ou seja, nosso conterrâneo, né, pessoal? No dia 19 de setembro de 21, onde passou seus primeiros anos de vida. Foi filho de seu Joaquim Temístocles Freire, capitão da PM, e de Edeltrudes Neves Freire. Tá? Ele morou aqui, pessoal, até 1931 e passou um bom tempo também, 10 anos, morando aqui na nossa cidade, Jaboatão dos Guararapes. Tá? Paulo Freire, ele estudou no colégio 14 de Junho, que é aqui no centro do Recife, perdeu seu pai aos 13 anos de idade e a sua mãe coube a responsabilidade de sustentar os 4 filhos, 3 irmãos que ele tinha. Okay? Sem condições de continuar pagando a escola, sua mãe pediu ajuda ao diretor do colégio Oswaldo Cruz, que lhe concedeu matrícula gratuita. O transformou em auxiliar de disciplina e, posteriormente, em professor de língua portuguesa. Em 1943, Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Então, isso é um breve resumo. Isso é um breve resumo da vida de Paulo Freire. Okay? Eu gostaria que vocês, no caso, eu sugeriria que vocês fizessem agora uma pesquisa, entrassem na internet e fossem pegar um pouco mais de informações sobre a vida de Paulo Freire, para que vocês utilizassem isso na produção textual de vocês. Então, a missão de vocês dentro deste concurso é produzir uma carta pessoal com o tema 100 anos de Paulo Freire. Vocês podem escolher um destinatário, podem escrever até mesmo para o próprio Paulo Freire, uma carta ficcional, né? Você imaginar o Paulo Freire como sendo seu interlocutor, ou pode escrever para alguém, um vizinho, contando sobre a vida de Paulo Freire. Para mais informações, procurem o professor de vocês, que com certeza ele poderá ajudá-los. Tá certo? Então, esta produção é o seu desafio. E você deverá entregar esse texto pronto na escola até o 15º, no dia da entrega do 15º kit de alimentação. Okay? Conto com vocês para que nós possamos alcançar nossos objetivos aqui na educação de jovens e adultos da Secretaria Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes. Tchau e até a próxima.